trazer, porque eles compõem depois uma outra cesta. O importante é sempre seguir a gramagem que está escrito aqui, tá bom? Para que um assistido não fique com ciúmes do outro. Vocês sabem como são as crianças, né? Quem tem 2 filhos tem que dar igualzinho, senão já vamos ter problemas. Então, eles fazem as cestas todas iguaizinhas, tá bom? Então, quem quiser contribuir, às vezes a pessoa prefere dar um dinheirinho, também fica à vontade, só avisa que é para a cesta, tá? Agora, o Fabrício vai fazer a abertura dos trabalhos, ok? Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Sempre uma enorme alegria estar aqui todos os sábados. Hoje temos um público diferenciado, tem até um corintiano ali, vai Corinthians, né? A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente mais do que estar próximo das pessoas que a gente gosta, mas também na presença dos nossos queridos mentores, dos nossos irmãos espirituais, que a gente sempre diz, muito antes da gente estar aqui, o trabalho é ininterrupto, o tempo todo. Eles nunca se cansam, sempre estão disponíveis e sempre estão aqui por nós para fazer este trabalho espiritual e cuidar de todos nós. Então a gente sempre vai fazer aquele lembretezinho, gente. Como é que a gente ajuda a espiritualidade no trabalho, porque o trabalho é deles. Nós somos apenas meros e simples instrumentos. Então, como é que a gente ajuda a espiritualidade nesse trabalho? Nos mantendo aqui, com presença, não é? Pensando aqui, prestando atenção na palestra, sentindo as vibrações. Conecte-se com aquilo que você veio buscar. Sabe aquilo que está no seu coração, aquela dor, aquela angústia, ou eventualmente aquilo que você pensa e deseja e quer sair daqui melhor. Hoje, conecte-se, esteja aqui, para que a gente possa ajudar a espiritualidade a nos ajudar. É isso que a gente quer para o trabalho de hoje. Combinado? Legal, vamos lá então começar o nosso trabalho. Leitura do Evangelho e também da mensagem vai ser a dona Neide. Prece inicial vai ser a Neide. Vibrações gerais dos passes e das águas, o seu Vanderlei. Prece final vai ser a dona Divina. Hoje, o capítulo que será lido do Evangelho será o capítulo 6, o Cristo Consolador, item 8, Instruções dos Espíritos. E hoje, gente, a gente tem um privilégio, não é, de termos aqui uma grande oradora, né, para dar palestra para nós, que sempre nos dá palestras edificantes e também chacoalhantes, não é? Dá aquele choque de realidade na gente. E isso é muito bom, porque é necessário para a gente sair daqui também refletindo sobre as nossas atitudes. Nossa querida Luciana Campos, sempre um prazer, sempre atende aos nossos chamados e é um grande privilégio contar com ela. Então, eu vou parar de falar para não tomar tempo da Luciana e sempre pedimos que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o trecho 8, o Espírito da Verdade. Havre, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra por toda parte. Ao lado de cada lágrima põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade. Em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o nosso quinhão, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte,
porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Boa tarde. Vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a essa casa de paz e amor, pela tarde de hoje, por estarmos aqui presentes, que possamos aproveitar cada segundo do nosso trabalho. Que nosso Pai Maior, que os amigos espirituais do plano espiritual maior nos ilumine, nos envolva de amor, de paz e de luz, envolva a palestrante da tarde de hoje, e que cada um de vocês possam estar conectados com este trabalho neste momento, que possam sair daqui melhor do que vocês entraram, que possam sentir no coração tudo aquilo que vocês vieram aqui buscar. Que assim seja, Mestre Jesus. Obrigada. Boa tarde, amados irmãos. Timidez, não. Boa tarde, amados irmãos. Boa tarde. Agora sim, somos nós. Que a doce e suave paz do Cristo Jesus possa nos envolver e orientar as minhas palavras. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpre a promessa evangélica do Consolador, do Paráclito, ou Espírito da Verdade. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e esquecer num canto da estante. O nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Com essa introdução de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na introdução chamada Introdução ao Livro dos Espíritos. E eu achei interessante porque não é assim de chofre, introdução ao Livro dos Espíritos. Não. Allan Kardec, que era um homem culto, um pedagogo, um estudioso, um filósofo, ele nomeia Introdução ao Livro dos Espíritos.
E com o livro dos Espíritos, amados irmãos, nas palavras venturosas de Allan Kardec, o nosso Allan Kardec, ele diz que raiou para o mundo a era espírita, onde nós trazemos de volta, nos é restituído e devolvido o verdadeiro sentido crístico da mensagem do Cristo Jesus, que havia sido muito adulterada, violada, transviada do seu verdadeiro sentido. Porque Jesus, todos nós sabemos, era um homem do povo, ainda que espírito de alta escola, ainda que o governador do planeta Terra, o espírito mais elevado que já esteve aqui conosco, que aceitou a dura missão, a dura prova de se encarnar no mundo na condição de homem, para nos ensinar, para exemplificar que é possível. Porque não é fácil encarnar na condição de homem, porque na condição de espíritos, nós não temos as mazelas e as dificuldades próprias da carne. Na condição de espíritos, claro, há sofrimento, sim, nós sabemos, mas não tanto e não superlativo quando nós estamos na condição de homens encarnados no planeta Terra. No nosso caso, que ainda estamos galgando os degraus da evolução, não encarnados, mas reencarnados. Porque Jesus não se reencarnou no planeta Terra, ele encarnou. E para nós bastou essa única vez, só essa, para que todos os seus ensinamentos calassem tão profundamente dentro de nós. Então vamos lá. Luciana, eu não sou espírita, estou adentrando a casa de paz e amor em Jesus pela primeira vez. Ou ainda não sou espírita convicto, tenho as minhas dúvidas. Ótimo, veio no dia certo, na hora certa e no local certo. Falemos sobre o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, amados irmãos, é dividido em 4 livros. O livro primeiro, que é as causas primárias, mais voltado à ciência espírita. O livro segundo, chamado de Mundo dos Espíritos ou Mundo Espírita. O livro terceiro, as Leis Morais. E o livro quarto, Esperanças e Consolações. Cada um desses livros originou uma obra de Kardec, também denominado Pentateuco Kardeciano. Quais são? O livro primeiro, Causas Primárias, originou a Gênese. O livro segundo, o Mundo dos Espíritos, ou Mundo Espírita, originou o livro dos Médiuns. O livro terceiro das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto, Esperanças e Consolações, originou o livro, a obra, O Céu e o Inferno. Mas um livro que sempre me causou dificuldade, adivinhe qual? Não prestar atenção nos 4, vou ajudar. O livro que sempre me causou mais dificuldade, claro, as Leis Morais. Porque os outros, basta esses grupos maravilhosos de estudo, os cursos que a casa oferece. O ano que vem, por favor, todo mundo com o nome na lista para fazer curso, sim. Porque a doutrina espírita é palpitante, é interessante e é atual e moderna. Olha a defesa, hein, Fabrício? Time, como você falou, time, vem para o time. Então, as leis morais. Quais são as leis morais? Na condição de advogado, é claro que eu tenho que falar das leis, mas as morais. Então, vamos lá. As leis morais são a lei divina ou natural, a lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade e perfeição moral. Ufa! São essas as leis morais que devem reger e nos explicar qual é o nosso lugar, o nosso metro quadrado no planeta Terra.
Com essas leis, caso nós tenhamos um entendimento mais profundo, nós teremos aprendido a arte de bem viver e conviver. E por que as leis morais sempre causam em mim um certo desconforto? Porque nas leis morais, amados irmãos, não basta saber, assim, pergunta e resposta, igual o professor na sala de aula. Ah, como a senhora chama? A senhora, como a senhora chama? Como? Claudete? Aí o professor fala, aluna Claudete, me responda. Não vai responder, tá? É só brincadeira. O que é a lei da igualdade? E a Claudete, que é boa aluna, estudou, fala, professor, eu tenho na ponta da língua. Não é fácil assim. As leis morais, elas sempre me causam espanto, porque elas precisam ser vivenciadas. Não basta nós sabermos a parte conceitual, principiológica, estudar, decorar, responder bonitinho, não. As leis morais exigem vivência, é o espiritismo na prática. Não é o espiritismo, a doutrina espírita, na abstração dos conceitos, não. É o vamos ver. A pessoa pode ser analfabeta, semi-alfabetizada, nunca ter lido nenhuma obra espírita, mas às vezes ser mais espírita do que quem está nessa casa há 20 anos. Porque ao contrário, às vezes, dessa ou daquela pessoa que estudou, leu, decorou, mas não colocou em prática, muitas vezes o homem simples do campo, ou uma pessoa que vive em situação de rua, coloca todos os dias em prática aquilo que nós temos imensa dificuldade. Mas aí não vamos fugir do tema, senão o Fabrício vai ficar bravo comigo. E aí nós vamos, claro, ao nosso primeiro Espírito da verdade, chamado Jesus. E aí em João nós vemos na passagem chamada Adeuses e Despedidas, que Jesus estava ali conversando com os seus apóstolos queridos, e ele sabia que o momento se aproximava. E ele diz, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque vós podeis ir para onde eu vou, vós conheceis aonde eu vou. E Tomé imediatamente pergunta a ele, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei a Deus, e Ele vos dará outro Paráclito, que estará eternamente convosco. É o Espírito da verdade, e o mundo não o pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, e ele permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E assim, Jesus se compromete conosco de que nós não estaríamos abandonados, porque ele sabia que o corpo físico dele em breve pereceria pela violência, a injustiça e a cupidez do mundo, por homens ainda equivocados e transviados da rota do bem, que se reuniram e se julgavam doutores da lei e condenaram o justo. Mas ele nos faz essa promessa do Espírito da verdade, que os nossos irmãos de religiões, amigas e irmãs, chamam de Espírito Santo, e que nós, na doutrina espírita, chamamos de Espírito da verdade. E esse capítulo do Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito da verdade, dos itens 5 a 8, fala sobre o Espírito da verdade.
E nós que ainda somos materialistas, quando diz assim, olha, chegará o Espírito da verdade. Vocês não imaginam que vai chegar alguém? Está todo mundo só balançando a cabeça, ninguém quer assumir como eu. A gente não imagina que vai ser alguém? Fala a verdade. Sim, a gente assume, somos materialistas, porque a gente quer ver. A gente se deixa levar pelos sentidos. Eu quero ver, quero tocar, quero ouvir. Quero ver na manchete, quero ver na internet. Olha, chegou o Espírito da verdade, porque nós ainda somos infantilizados. Mas o Espírito da verdade, amados irmãos, é o entendimento da vida do Cristo Jesus. Esse entendimento que outras religiões chamam de Espírito Santo, que vai trazer esse entendimento da palavra divina. É isso que a doutrina espírita nos traz também, o entendimento da vida de Jesus. Porque a doutrina espírita retirou Jesus da cruz. Se em muitas religiões nós entramos nos templos e nós vemos Jesus no ato de suprema angústia crucificado, e claro, nós ficamos compungidos, sofridos, de relembrar e ver a injustiça que o justo por excelência sofreu. A doutrina espírita descrucificou Jesus no sentido não de negar a crucificação em hipótese alguma, mas de trazer esse Jesus para caminhar conosco. Na doutrina espírita, se por alguns segundos nós fecharmos os nossos olhos físicos, nós poderemos vislumbrar o meigo Rabi da Galileia adentrando e caminhando ao nosso encontro. Quando os nossos corações estão sofridos, oprimidos pelos problemas e dificuldades vividas no planeta Terra, é a destra dele que repousa em nossos ombros. A doutrina espírita, amados irmãos, trouxe de volta esse Jesus redivivo, na sua pureza, na sua simplicidade, na sua elevação, em toda a sua luminiscência. Como dizia a nossa querida, sempre lembrada Dona Celina Garcia Kiel. Ela dizia, Jesus caminha comigo, conosco, ombro a ombro, lado a lado. É esse o Jesus que a doutrina espírita nos apresenta. Esse é o Espírito da verdade. E aí eu sou obrigada a fazer uma nota de rodapé, porque o Fabrício, muito gentil e educado, como é característica de espíritos mais avançados que estão conosco, ele me convidou para a palestra da tarde de hoje e falou assim, Luciana, escolha a data, me deu lá as possibilidades, eu escolhi. Assim que eu escolhi, ele falou, tá bom, itens 5 a 8 do capítulo 6. Eu obedeci, né? Eu ia questionar, todos os itens? Não quer mais alguns? Mas como é amigo e querido e está conosco, nosso dirigente, eu só obedeci. Então vamos lá. Só que eu não vou nessa sozinha, porque vocês sabem que eu sou, como ele disse, meio polêmica. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar, ó, advogado conversando, hein? Vocês já ouviram falar de jogral? A participação aqui tá uma maravilha. Tá bom, para quem não ouviu eu vou explicar, tá vendo? Vocês deviam ter falado que já tinham ouvido. Jogral é o seguinte, é uma apresentação vocal coletiva em que um texto, um poema, uma prosa é lido por um grupo. O jogral vem desde a Idade Média, quando os artistas itinerantes, os menestréis, os trovadores, iam nas praças públicas e liam. E tinha participação do público, porque naquela época, na Idade Média, sem internet, sem TV, a distração era isso daí mesmo, nas praças públicas. E nas escolas, principalmente na educação infantil, quando a tia pergunta e os alunos respondem, e pedem para responder novamente, responderem todos juntos, isso é um jogral. E é claro, o que eu vou fazer agora? Um jogral, óbvio, já me conhece. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma pergunta logo de sopetão. Deus é vingativo? Ó, a equipe está nota 10. Estou me sentindo na Idade Média.
Aí eu vou fazer essa pergunta e depois essa parte aqui, eu vou fazer a pergunta, nós vamos repetir não, e aí logo em seguida a parte esquerda, a minha esquerda vai falar Deus é bom, quando acabar essa parte vai falar Deus é grande. Vamos treinar. Deus é vingativo? Mais uma porque foi fraco, essa foi só para treinar. Deus é vingativo? 10, louvor, todo mundo passou de ano. Isso é um jogral. E por que eu fiz essa proposição? Para responder ao Fabrício do item 5, porque lá começa dizendo que Deus é bom, Deus é grande, que a doutrina espírita traz de volta a ideia do Deus de amor, do Deus de justiça, do Deus de caridade. O Deus que a doutrina espírita nos apresenta é o Deus Pai. Não é o Deus vingativo. E diz nesse mesmo item, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Cumpriu o item 5. O item 6, inicia assim o mesmo Espírito da Verdade, que nos deixa as mensagens dos 4 itens. Diz o seguinte: venham para os pobres e deserdados, que chorem, porque no Jardim das Oliveiras também teve dor. Por que o Espírito da Verdade nos diz isso? Porque é normal que a nossa vida no planeta Terra, em alguns momentos, nós tenhamos que nos deparar com a dor e com o sofrimento. E por que ele remete ao Jardim das Oliveiras? Porque Jesus, que se encarnou no planeta Terra na condição de homem, também chorou. Mesmo com toda a sua elevação e evolução espiritual, ele também sentia. Porque nós às vezes acreditamos que quando nós evoluirmos, chegarmos ao ápice dos mundos felizes, que nós não teremos sofrimento. Ainda que nós não tenhamos os nossos, os espíritos de luz sofrem pelos outros. É uma característica primordial dos espíritos evoluídos. Nós sofremos muito pelas nossas dores. Os espíritos evoluídos sofrem pela dor alheia. E Jesus, quando chorou, possivelmente não tem condição moral de tentar imaginar a razão, o porquê. Mas conhecendo todos nós como conhecemos a vivência do meigo Rabi da Galileia, temos a certeza, a convicção que ele não chorou apenas por ele. Ele chorou também por nós. O item 7º desse mesmo trecho das instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, começa dizendo assim: eu sou o médico das almas. Os pobres, os enfermos, os débeis são os meus prediletos. Começa com essa doçura, porque quando nós lemos isso, o orgulhoso quando lê vai falar: não, eu não me encaixo nisso. Eu não sou pobre, eu não sou débil, eu não sou enfermo. Será que não somos? Porque Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Se nós não precisássemos de médicos para curar ainda as chagas que nós carregamos em nossas almas, por que nós estaríamos reencarnados aqui? É porque nós temos um pouco ou muito de todas essas características. E nesse item diz assim, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade são os monstros que sugam o melhor do vosso sangue e vos trazem chagas mortais. Então vamos lá. A incredulidade, a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Quem de nós não passa de acordo com a quadra da vida, com a fase em que estejamos vivenciando, pela impiedade, por não perdoar alguém que erra conosco, que é tão falível e falho como nós outros também somos.
Quem é que às vezes não recorre à mentira para se livrar de alguma situação, para salvar a própria pele? Quem de nós pode afirmar em sã consciência que não erra? Quem de nós não pode também dizer que de vez em quando oscila entre a credulidade e a incredulidade? Quando tudo corre bem para mim, é mais fácil acreditar em Deus. Quando eu sou testada pelas dificuldades, pelos obstáculos e pelos nãos que a vida traz, é a hora da prova se eu tenho ou não credulidade, se eu acredito realmente e constantemente em Deus. O outro item nos fala sobre, que foi esse que foi lido, que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua. Eu achei isso lindíssimo, porque resume em apenas 2 palavras, 2 conceitos, dizendo que a sabedoria humana reside nessas 2 palavras. E diz que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua. Por que, amados irmãos, são uma prece contínua? Porque quando nós nos portamos e trazemos para dentro de nós o devotamento e a abnegação, nós estamos na prática orando. Porque não basta orar com as palavras, a boca, com o pensamento. Nós devemos orar com as nossas ações. Por isso é uma prece contínua de ação e oração. A abnegação e o devotamento, porque são totalmente contrários ao orgulho e ao egoísmo. Quem é orgulhoso não será devotado nem abnegado. Quem é egoísta não será devotado nem abnegado. Por isso que esse item do advento do Espírito da Verdade nos traz essas 2 palavras tão poderosas, que, como foi lido, faz o coração pulsar melhor. Porque quando nós estamos vivendo bem, o nosso corpo ressente. Quando nós estamos vivendo mal, com o nosso campo mental carregado de pensamentos ligados à raiva, ao rancor, ao ódio, ao ressentimento, o nosso corpo vive mal. E aí, nós perguntamos assim, nós estamos hoje no dia 13 de dezembro, convencionou-se o Natal, para que pudéssemos recordar do nascimento do Cristo Jesus, na véspera de Natal e no Natal. E todos os anos, nessa época é obrigatória a reflexão. Se nos outros 11 meses nós nos desculpamos dizendo que a vida está corrida, que a gente só responde assim, é a correria. Não é tudo, pergunta por WhatsApp, é a correria, desculpe, é a correria. Virou genérico. O genérico para, não estou afim, não deu tempo, quem sabe o mês que vem. Mas chegou dezembro, é chato, né? A gente não fazer essa reflexão. E aí eu sempre penso assim, qual Jesus eu gostaria de encontrar esse ano? É o Jesus menino? É o Jesus adolescente? Que não temos tantas notícias assim, sabemos que ele aprendeu o ofício da carpintaria com o pai dele? Ou Jesus jovem adulto? Esse ano eu escolhi, olha como eu sou audaciosa, né? Como se eu pudesse escolher. Mas no meu sonho eu escolhi encontrar Jesus adulto, jovem adulto. E eu vou convidar todos nós a participarmos nesse momento desse encontro. Se nos fosse dada a oportunidade, o presente, a possibilidade de encontrarmos esse Jesus, o que você pediria para ele? O que o seu coração está guardando de anseio, de tristeza, de alegria, de necessidade, que você gostaria de pedir a Jesus?
porque apesar dele ser o aniversariante do mês, ele vive nos ajudando com os nossos pedidos, com os nossos petitórios, com os nossos desejos, porque ele chorou por nós, porque ele fez essa promessa que nos enviaria o Espírito da verdade, e que ele não nos deixaria órfãos, e que ele voltaria para nós. E na tarde de hoje a doutrina espírita traz para todos nós essa figura doce de Jesus, que está aqui conosco caminhando. Peça para Ele. Pensa, reflete assim um desejo profundo, sincero, não apenas ligado às questões puramente materiais. Peça a Ele a coragem, a força, a superação. Peça a Ele. E aí nós lembramos de Jesus, depois que ele havia sido batizado por João Batista, depois que ele havia passado pelas tentações do deserto, quando ele inicia o ministério dele na Galileia. Nós vemos Jesus em Nazaré, ensinando nas sinagogas, e se iniciam as curas. E todo aquele povo fica sabendo que o Consolador, o Mestre, havia chegado. E a população o segue onde quer que ele estivesse. E naquele dia especificamente, ele estava à margem do lago de Genezaré. E como o povo se comprimia para ouvi-lo, ele vê duas barcas. Ele sobe em uma das barcas e pede para o pescador que ali está, para afastar um pouco a barca, porque ele ia sentar e continuar falando. E depois de terminar a fala dele, ele se dirige a esse pescador e diz assim: Simão, joga a sua rede na água. E Simão Pedro, amados irmãos, diz para ele: mas mestre, nós passamos a noite toda trabalhando e não pescamos absolutamente nada. Mas por confiar em ti eu jogarei a rede. E ele jogou. E a rede veio repleta de peixes. Eram tantos os peixes que Simão Pedro teve que acenar para a barca ao lado onde estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, para dividir os peixes das duas barcas, para que não afundasse. Imediatamente, quando Simão Pedro viu a rede cheia de peixes, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, eu não mereço, porque sou pecador. Jesus ajudou Simão Pedro a se levantar e disse: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E assim, naquela barca estavam Simão Pedro e seu irmão André, e na barca ao lado Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Pescadores que foram escolhidos por Jesus para serem seus discípulos e seus apóstolos. Quantas vezes nós jogamos a nossa rede, ela vem vazia, e às vezes nós temos desânimo, revolta, paramos de acreditar em nós próprios e em Deus, muitas vezes. Mas façamos como Simão Pedro, joga a rede, mesmo que ela tenha vindo vazia todas as outras vezes, joga a sua rede e confia em Jesus. Temos a certeza que os peixes, assim como as oportunidades, virão. Porque Jesus é conosco, Jesus está conosco, e a doutrina espírita nos ensina que Jesus nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. Ele está próximo a nós, porque Ele mora dentro de nós, quando nós convidamos a Jesus para caminhar conosco. E que Ele nos abençoe, que o nosso mês de dezembro seja do tilintar dos sinos, todos os dias. Que Jesus nos abençoe.
Boa tarde. Como estamos? Vamos assim agradecer a Luciana pela excelente palestra, esse puxão de orelha que ela nos deu, que saiamos aqui nossas orelhas todas queimadas, todas doloridas, para que nós aprendamos as lições da tarde. Que o Consolador prometido possa adentrar de cada um dentro de nós e nos fazer as nossas transformações. Vamos assim, depois dessa palestra, desse momento tão edificante, agradecemos a Deus, a Jesus, que nos concedeu este momento de estarmos aqui refletindo as lições do seu Evangelho em 18 de abril de 1857. Trouxe para nós a mensagem do Espírito da Verdade, para que essas vibrações, esse paz, essa água magnetizada, fluidificada, possa surgir seus efeitos magnéticos, Senhor Jesus. Mestre Jesus, agora vamos assim, Mestre Jesus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, para que nós possamos colocar nas urnas dos encarnados os papeizinhos das vibrações. Aos desencarnados e ao encarnado também, levamos os nossos pensamentos para que Ele esteja aqui próximo de nós, através do nosso pensamento. Mas veja Ele saudável, sorridente, alegre, satisfeito por estar aqui participando dessa tarde que nos envolveu através dessas lições tão edificantes, Mestre Jesus. Agora, vamos pedindo para os médiuns já se prepararem para a edificação dos passes, para que todos nós possamos, neste momento, sentir a aproximação de Jesus, que as mãos dos médiuns sejam as mãos desse Cristo Consolador, para que não possa nos abençoar, que através dos nossos centros de força, vamos mentalizando aquela luz imensa no centro da nossa cabeça, que é o coronário, que esta luz possa adentrar em todos os nossos sentimentos, em todos os nossos órgãos, começando pela nossa laringe, que é o órgão da fala, pelo nosso frontal, que está na testa dos nossos pensamentos. Vamos descendo, aproximando-se ao cardíaco, que é o nosso coração, que é o órgão do sentimento, do amor, da bondade, da transformação, para que essas lições dessa tarde transformem nós em homens de bem. Mestre Jesus, agora nós vamos também pedindo ao gástrico, que é a nossa parte do estômago, onde todos esses alimentos que possam se nutrir e possamos receber toda aquela bênção, Jesus. Vamos descendo mais um pouquinho aos órgãos genitais, para que possam mentalizar aquela luz. As mulheres, os homens têm também as suas dificuldades prostáticas. Mentalize aquela luz imensa, fazendo toda aquela asepsia, toda aquela limpeza. Assim, Jesus, após termos recebido toda essa bênção, toda essa luz nos envolvendo, fazendo de nós aquele servo, Senhor, para servi-lo no seu arauto do amor. Mestre Jesus, agora nós vamos fazer a nossa fluidificação das águas. Mentalizamos aquelas águas que nós a trouxemos aqui nesse instante. Se não a trouxemos, não se preocupem. Mentalize o seu corpo, que é composto de líquidos, que é a espiritualidade maior de Eurípides Barçanufo, juntamente com Bezerra de Menezes, a sua equipe das Fraternidades dos Humildes, que são compostas de médicos, enfermeiros,
auxiliares da medicina possam vir aqui e recolher as amostras e levarem para os laboratórios espirituais, e lá cada um de nós possamos receber, através da sua bênção, essa água magnetizada. Mentalizem as suas caixas d'água nas suas residências, os filtros que estão ali postos, com aquela água já toda harmonizada, que nós possamos bebê-las e sentir a presença amorosa desse Cristo, que tanto nos consola, nos deixa para nós essa água. Façamos bom aproveito dela. Mentalize como nós estivéssemos dentro de um chuveiro tomando banho, aquela água descendo sobre o nosso corpo e fazendo toda aquela limpeza e tirando todos os excessos dentro de nós. Mentalizamos essa água magnetizada, Jesus, que nós recebamos, Mestre, toda essa bênção desta luz. Mestre Jesus, abençoe a todos que estão aqui presentes nesse salão, e aqueles que estão conosco, nos ouvindo através das mídias, também possam magnetizar as suas águas. Coloque um copo de água à sua frente e peça para Jesus tudo aquilo que você deseja para o próximo. Peça para que Jesus possa atendê-los com grande amor e bondade. Só temos que agradecer, Senhor, por essa tarde que nos deste para nós, para que todos nós possamos sairmos daqui melhores do que nós adentramos essa recanto de paz e amor. Jesus, abençoe a todos nós, e aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco, também são abraçados pela espiritualidade maior, pela equipe responsável por esse trabalho da tarde. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós retornando aos nossos lares, levem Jesus em seus corações. Graças a Deus. Então, assim, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, quando Ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje nós tivemos aqui ciência dessa verdade e vamos levar para os nossos lares, agradecido ao Mestre Jesus por nos ajudarmos a construir um bem maior dentro de cada um de nós. Que a doce luz de Jesus e de Maria Santíssima nos envolva e abençoe a toda a nossa equipe de trabalho e todos que aqui vieram na tarde de hoje. Que a paz esteja em cada coração e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos. Muita luz. Obrigada. Pronto, pessoal, terminamos mais um trabalho, foi maravilhoso. Caiu uma chuva boa, terminou bem na hora da gente poder ir embora, né? Eu queria dar um recado, lembrar a todos do início, do horário de início deste trabalho. É 14 horas, tá? Às vezes, que nem hoje, nós tivemos essa chuva muito forte, claro, e está um trânsito mesmo terrível hoje, as pessoas vão se atrasar, com certeza. Mas lembrar que quando a gente consegue chegar 5 minutos antes, ou seja, 1:55, já vai recebendo aquela energia, já vai tendo aquele equilíbrio, já vai absorvendo o que os irmãos espirituais vieram aqui ajustar para nós. Então é importante, porque desde a primeira palavra que é dita aqui, é conduzida, não é? Então é legal que a gente possa absorver bem tudo o que é dado para nós desde o início, tá bom? Lógico, quem não consegue chegar, não tem problema, mas eu estou relembrando ao pessoal do horário de início, 14 horas, tá bom? Muito obrigada. Tenham um ótimo final de sábado, um excelente domingo e sábado que vem todo mundo aqui reunido novamente, tá bom? Obrigada, pessoal. Vão com Deus. De luz, paz e amor em Jesus.